Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos conversar sobre artigo de opinião. Vocês provavelmente já estudaram várias características daquilo que constitui o que nós denominamos de artigo de opinião, que, como o próprio título já diz, trata-se de fazer a leitura onde contém a opinião de alguém a respeito de algum assunto. Geralmente um assunto polêmico e que vem ao encontro dos interesses dos leitores. Então a gente vai trabalhar um pouquinho dos elementos composicionais do artigo de opinião. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ministrando as aulas do 7º ano de língua portuguesa. Estou aqui com o nosso colega, o intérprete, que está aqui nos auxiliando, fazendo a docência compartilhada comigo, fazendo a transcrição do meu discurso verbal para a linguagem de sinais, para Libras. Então, parabenizo vocês por estarem aí prestigiando as nossas aulas e vamos ver aqui quais são os nossos objetivos. Acompanhem aqui comigo. Que consistem em fazer a leitura e a interpretação de um texto opinativo, fazer o reconhecimento da opinião e da argumentação presentes nesse texto e compreender algumas características do artigo de opinião. Então, para início de conversa, o que será que significa a palavra opinar? Vocês às vezes também já viram que em alguns momentos os professores solicitam uma redação no qual o enunciado solicita que vocês redijam um texto dissertativo ou argumentativo. Então, dissertativo é semelhante a opinativo. Dissertar significa também opinar a respeito de algum assunto. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho disso. A gente sabe que toda opinião tem a ver com as informações que nós possuímos a respeito de um determinado assunto. Sobre o que você costuma opinar no seu cotidiano? Quando vocês estão aí interagindo nas redes sociais, usando os diversos meios virtuais de interação verbal, WhatsApp, LinkedIn, Facebook, enfim. De que forma que vocês percebem os momentos em que vocês acabam sendo instigados, sendo solicitados a dar opinião a respeito de algum tema, de algum assunto? Que assuntos será que são esses? Então, vamos dar prosseguimento para aprofundar um pouquinho sobre as características que constituem as nossas possibilidades de veicular essa opinião, de expressar essa opinião, aquilo que a gente pensa, o nosso julgamento de valor a respeito de algo. Então, vejam, uma pequena definição aqui nesse slide do que significa opinar. Opinar, ou seja, dar uma opinião, é uma forma de dizer o que pensamos de modo particular. Nossa opinião envolve julgamento, juízo de valor. A defesa de uma opinião tem base naquilo que, no geral, acreditamos. Portanto, a opinião envolve nossas crenças, nossas certezas. Então, toda vez que a gente vai opinar a respeito de algum assunto, obviamente a gente traz todo o nosso repertório linguístico, cultural, que constituem os nossos valores, aquilo que soma na nossa subjetividade. Então, expressar a nossa subjetividade é expressar os nossos valores, os nossos princípios éticos, aquilo que a gente aprendeu ao longo da nossa existência nos mais diversos espaços de interação verbal com os quais nós nos comunicamos com o mundo. Então, vamos fazer a leitura, pessoal. Convido vocês aqui para ler um texto, um artigo de opinião, cujo título é Consumo entre os Jovens. O jovem é especialmente suscetível aos apelos do consumismo. As mídias, tanto as mais antigas, como revistas, jornais, televisão, quanto as novas, difundidas pela internet, incluindo as mídias sociais, mostram propagandas de todos os tipos de produto. Além disso, os blogs apresentam modos de vida considerados desejáveis pelos seus desenvolvedores, que ganham para mostrar certos produtos. O aval desses formadores de opinião tornou-se extremamente importante para os jovens que querem projetar uma determinada imagem. E aqui a gente já tem a nossa primeira atividade, aproveitar que a gente acabou de ler o fragmento do texto, e tá tudo fresquinho aí para a gente tentar dar conta de entender esse enunciado, interpretar e elaborar uma resposta compatível com o que se solicita. Então vejam, a gente tem mais um fragmento do texto aqui que foi selecionado, O jovem é especialmente suscetível aos apelos do consumismo. As mídias, tanto as mais antigas como revistas, jornais, televisão, quanto as novas, difundidas pela internet, incluindo as mídias sociais, mostram propagandas de todos os tipos de produto. E aí, qual a opinião que motiva o texto?
né? Não está muito difícil, vocês vão dar uma lida aí com mais cautela e vão elaborar 2 ou 3 frases para responder esse enunciado, né? É mais uma oportunidade para treinar a proficiência na língua escrita. Mãos à obra. Retornando então, aqui nós temos uma sugestão de resposta para vocês, né? Claro que se vocês elaboraram uma resposta semelhante, ainda que tenham selecionado outras palavras para compor a resposta de vocês, está também correto, muito provavelmente, né? Desde que tenha tido aí a mesma produção de sentido. Então vamos ver qual é a nossa sugestão? Então, a gente tem na pergunta qual a opinião que motiva o texto? A opinião de que os jovens são especialmente suscetíveis ao consumismo. Então, se vocês colocaram algo semelhante, no sentido de dizer que os jovens, eles acabam sendo um alvo fácil, né, para que os blogueiros, para que as pessoas que fazem a publicidade e a propaganda de determinados produtos consigam persuadi-los à aquisição de determinado produto, bem ou serviço,
vocês acertaram, né? São aí muito propensos, né, a cair nas armadilhas de um consumismo muitas vezes desnecessário. Às vezes ele se interessa por adquirir certos produtos porque a propaganda o persuadiu sem que tenha a real necessidade de ter determinado produto ou contratar determinado serviço, enfim. Então são propensos aí ao consumismo. Muito bem. Qualquer coisa nesse sentido, parabéns. Vamos continuar? Por isso, tanto a moda adotada pelo grupo ao qual deseja pertencer, quanto o grupo em si, são importantes na formação desses valores consumistas. A família deveria ser o primeiro lugar de aprendizado do consumo consciente. É evidente que crianças e mesmo os adolescentes mais jovens não têm o autocontrole suficiente para frustrar seus desejos de consumo. Caberia aos adultos responsáveis da família discutir o que são as necessidades de sobrevivência e o que é supérfluo. Maria Helena Pires Martins, autora do livro O Poder das Compras, disponível na plataforma Redigir. Então vocês têm aí, né, um tema de redação, né, um artigo de opinião, um texto dissertativo, argumentativo, no qual a autora traz o que ela pensa a respeito desse tema que ela está tratando, né? Então vocês perceberam ali que ela evidenciou o quanto os jovens, os adolescentes também, né, acabam sendo alvos fáceis e muito propensos a serem seduzidos, né, e aderirem aos apelos do consumismo. Vamos para a nossa segunda atividade, pessoal? Então aqui a gente tem mais um fragmento, né, que diz assim: as mídias, tanto as mais antigas, como revistas, jornais, televisão, quanto as novas, difundidas pela internet, incluindo as mídias sociais, mostram propagandas de propagandas de todos os tipos de produto. Além disso, os blogs apresentam modos de vida considerados desejáveis pelos seus desenvolvedores, que ganham para mostrar certos produtos. O enunciado solicita o seguinte: segundo o texto, como as antigas e novas mídias influenciam o comportamento dos jovens? E aí, não está difícil, né? A nossa segunda atividade requer aí um pouquinho de reflexão sobre o assunto que nós estamos tratando. Então, elaborem aí 2 ou 3 frases para dar conta de responder a mais esse enunciado.
Retornando então, pessoal, vamos ver como ficou a nossa sugestão de resposta? Então, observem aqui, né, que para a pergunta, segundo o texto, como as antigas e novas mídias influenciam o comportamento dos jovens, então elas mostram propagandas de todos os tipos de produtos e apresentam modos de vida considerados desejáveis pela possibilidade de consumo de certos produtos, né? Então a gente tem aqui, né, as antigas e novas mídias estão se referindo ao jornal impresso, né, no caso das antigas mídias, mas ainda a gente tem sendo veiculado aí nos nossos meios de comunicação os jornais impressos, as revistas impressas, né? E agora, mais do que nunca, também nós temos a influência das mídias digitais, né? Então todos os meios multimediativos acabam de uma forma ou de outra influenciando, né, os jovens ao consumismo de determinados produtos, né? Vocês já devem ter ouvido falar também na questão dos algoritmos, né, que contribuem ali para compor uma espécie de inteligência artificial dos computadores, né, e que atua aí de uma forma geral, fazendo com que as pessoas acabam sendo manipuladas no momento em que as propagandas surgem, né? Quando você vai utilizar uma mídia social, por exemplo, vai verificar um e-mail ou vai navegar pelo Facebook, você acaba sendo persuadido sem perceber, né? Quando você clica em determinado produto, automaticamente esses cérebros artificiais traçam um perfil do usuário e eles conseguem saber que tipo de produto que você gosta mais de consumir e, consequentemente, acabam enviando para vocês várias mensagens de ofertas daqueles produtos que vocês, por algum momento, acabaram clicando ali, né? Às vezes até despercebidamente, mas pararam um tempinho para dar uma olhada, né? Então, essa inteligência artificial entende que você talvez seja um possível consumidor daquele produto e começa a te mandar ofertas, começa a te mandar imagens de produtos semelhantes, né? Então, até os nossos gostos musicais, se a gente for perceber quando clica lá no YouTube para selecionar uma determinada música, consequentemente, né, o cérebro artificial acaba traçando também um perfil dos nossos gostos musicais e vai enviando mais vídeos contendo músicas mais ou menos no mesmo estilo, né? Então, tudo isso acaba sendo aí um processo de manipulação no qual nós, usuários das mídias sociais, caímos sem perceber muitas vezes, né? Então, fica a dica aí para a gente ficar esperto com relação a isso. Vamos para a nossa terceira atividade, nós temos mais um fragmento, né, que diz assim: observem aqui que no início nós temos o colchetes e as reticências, isso indica que um fragmento do texto original foi omitido. Sempre que houver a presença dos colchetes e das reticências no texto, então uma parte do texto não está presente, né, foi retirada, foi extraída. E aqui a gente selecionou o fragmento que diz assim: a família deveria ser o primeiro lugar de aprendizado do consumo consciente. É evidente que crianças e mesmo os adolescentes mais jovens não têm o autocontrole suficiente para frustrar seus desejos de consumo. Caberia aos adultos responsáveis da família discutir o que são as necessidades de sobrevivência e o que é supérfluo. Que posicionamento é explicitado quando se fala da insuficiência de autocontrole das crianças e adolescentes quanto aos seus desejos de consumo? E aí, vamos deixar um pouquinho na tela aí para vocês analisarem com bastante reflexão a esse enunciado, vão analisar o fragmento e vão elaborar 2 ou 3 frases para responder a mais essa questão.
Retornando então, como ficou a nossa sugestão, observem aqui comigo. Então, o posicionamento é de que cabe aos adultos responsáveis da família discutir o que são as necessidades de sobrevivência e o que é supérfluo, né? Ou seja, aquilo que não é tão importante, né? Então, vamos continuar a leitura aqui para aprofundar nossas reflexões. Os assuntos e temas sobre os quais podemos opinar são diversos e dependem muito de nosso interesse. A gente dá opinião sobre o que chama a atenção no dia a dia, né? Na seção opinião de jornais, revistas, páginas na internet, podcasts, blogs, etc., você encontra artigos de opinião. Esta seção é dedicada à publicação da opinião de especialistas sobre assuntos ou temas que são controversos, ou seja, que causam polêmica. Quem escreve nesta seção tem certa liberdade, desobrigando-se de defender a opinião do veículo de comunicação no qual escreve e, por isso, o autor do artigo o assina. Então, nós temos aqui algumas características do artigo de opinião. Então, percebam que nem sempre a pessoa que escreve deve ficar se preocupando com a opinião ali dos seus chefes, dos donos dos veículos de comunicação. Por quê? Porque ela tem uma certa liberdade de expressar a sua subjetividade, aquilo que ela pensa a respeito do tema que ela está tratando, do assunto que ela está discorrendo sobre. Então, nessa aula, nós lemos o fragmento de um texto que apresenta a opinião sobre a vulnerabilidade dos jovens ao consumismo e reconhecemos a argumentação em torno dessa opinião. Vimos algumas das características do artigo de opinião. Então, dentre as características, cabe ressaltar que a opinião é aquele conjunto de valores, de princípios morais e éticos defendidos pela pessoa que está emitindo, que está expressando essa opinião, no caso, pelo autor do texto. Também vimos que opinar é semelhante a dissertar. Quando se solicita texto dissertativo ou argumentativo, pressupõe-se que a pessoa que vai elaborar esse texto vai expressar a sua opinião a respeito do assunto, do tema que ela vai discorrer, que ela vai discutir. Ok? Então, esse vídeo tratou do artigo de opinião. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve.